Em 14 de março de 2012, às 19h35, o segurança de cassino Michael Rodrigues encontrou algo impossível do lado de fora da Fremont Street Experience, no centro de Las Vegas. Uma jovem mulher, descalça e vestida em camadas imundas de tecido rasgado, estava pedindo trocados perto de uma entrada turística. Seu cabelo pendia em emaranhados até a cintura. Sua pele estava profundamente marcada pelo clima e com cicatrizes, e ela se movia com uma marcha arrastada e incerta, que sugeria anos sem calçado adequado. Quando Rodrigues se aproximou para oferecer assistência, a mulher recuou violentamente, encolhendo-se contra a parede. Ela sussurrou com voz rouca: "O profeta diz que devo recolher oferendas para a purificação final." Rodrigues mais tarde disse aos investigadores: "Trabalho com segurança na Strip há 15 anos. Rabi de tudo. Mas essa mulher parecia ter vivido no deserto por anos, não meses." O que Rodrigues não poderia saber era que ele acabara de encontrar Cassandra Nicole Price, uma estudante universitária de 23 anos de Phoenix, que havia desaparecido durante uma viagem de acampamento em grupo no Parque Nacional Joshua Tree, quase 3 anos antes. Cassandra Nicole Price era tudo o que uma jovem mulher conscienciosa deveria ser: estudiosa, confiável e animada com seu futuro. Aos 23 anos de idade, ela estava em seu último semestre na Universidade Estadual do Arizona, com especialização em comunicações e especialização secundária em fotografia. Ela morava em um apartamento compartilhado perto do campus, com 2 colegas de quarto. Trabalhava meio período em uma livraria do campus e mantinha uma média B sólida, enquanto equilibrava trabalho e estudos. Amigos a descreviam como extrovertida, criativa e ansiosa para experimentar novas aventuras. Embora tivesse experiência limitada ao ar livre, além de caminhadas ocasionais de um dia com amigos, ela nunca havia feito acampamento sério no interior antes da viagem a Joshua Tree. Sua presença online mostrava uma típica estudante do último ano. Fotos de eventos do campus, sessões de estudo em cafeterias e expressões de entusiasmo sobre se formar e iniciar uma carreira em marketing. Cassandra tinha 1,65 m de altura, pesava aproximadamente 59 quilos e tinha cabelo castanho até os ombros e olhos verdes. Ela vivia modestamente com empréstimos estudantis e trabalho de meio período. Mantinha relacionamentos próximos com seus pais em Phoenix e havia começado recentemente a namorar um colega de classe chamado Tyler Bennett. Aqueles que a conheciam disseram que ela parecia feliz e otimista na primavera de 2009, ansiosa pela formatura em maio e uma possível oferta de emprego de uma firma de marketing de Phoenix. Em 20 de março de 2009, Cassandra se juntou a uma viagem de acampamento em grupo ao Parque Nacional Joshua Tree, organizada pelo Clube de Aventura ao Ar Livre da ASO. A viagem foi planejada como uma escapada de férias de primavera para 8 estudantes, a maioria com experiência mínima de acampamento. O líder do grupo era Jake Martinez, um estudante sênior de ciências ambientais com alguma experiência em áreas selvagens, e sua namorada Amanda Foster serviu como co-líder. Os outros participantes incluíam Cassandra, Tyler Bennett e 4 outros estudantes: Nicole Harper, David Sullivan, Maria Gonzalez e Robert Taylor. Nenhum era campista experiente em áreas selvagens, mas todos estavam entusiasmados com a viagem. O grupo planejou acampar em um acampamento designado dentro de Joshua Tree por 3 noites, com caminhadas de um dia para formações rochosas populares e oportunidades fotográficas. Em 20 de março, às 10h30, o grupo partiu de Phoenix, em 3 veículos. Chegando ao Parque Nacional Joshua Tree, por volta das 15 horas, eles se registraram na estação de entrada, pagaram as taxas de acampamento e dirigiram até o Hidden Valley Campground, onde haviam reservado 2 locais de acampamento. A previsão do tempo previa céu limpo com temperaturas diurnas na metade dos 70 graus e mínimas noturnas na metade dos 40. O grupo montou barracas, preparou o jantar e passou a noite ao redor de uma fogueira, tirando fotos e apreciando a paisagem do deserto. Em 21 de março de 2009, às 9 horas, o grupo embarcou em uma caminhada planejada de um dia até Barker Dam, aproximadamente um circuito de 3 quilômetros. A caminhada pretendia ser fácil e adequada para iniciantes, com o grupo planejando retornar ao acampamento no início da tarde.
O registro de Jake Martinez mostra que o grupo partiu do acampamento juntos, todos carregando mochilas com água, lanches, protetor solar e suprimentos básicos. Cassandra carregava uma pequena câmera digital e havia expressado entusiasmo em fotografar a paisagem do deserto. O grupo chegou a Barker Dam, sem incidentes, por volta das 10h15, passando tempo fotografando a área, explorando as formações rochosas. Por volta das 11h30, o grupo começou a caminhada de retorno ao início da trilha. Tyler Bennett mais tarde testemunhou que Cassandra estava tirando fotos durante toda a caminhada, ocasionalmente ficando para trás do grupo para capturar fotos específicas. O grupo mantinha uma formação solta, com caminhantes mais rápidos na frente e membros mais lentos atrás. Esse las 12h15, quando o grupo se reuniu novamente no estacionamento do início da trilha. Eles perceberam que Cassandra não estava com eles. Jake Martinez fez uma contagem de cabeças e confirmou que Cassandra Price estava desaparecida. O grupo imediatamente começou a refazer seus passos ao longo da trilha, chamando o nome de Cassandra e verificando caminhos laterais. Tyler Bennett lembrou que Cassandra tinha sido visível aproximadamente 10 minutos antes de chegarem ao estacionamento, fotografando uma formação rochosa cerca de 45 metros fora da trilha principal. O grupo procurou por 30 minutos ao longo da trilha e na área imediata, sem encontrar nenhum rastro de Cassandra. Esse las 12h50 Jake Martinez ligou para 911 para reportar Cassandra desaparecida. Guardas florestais do parque chegaram ao local às 13h20, começaram uma busca imediata da área. O guarda florestal, Thomas Bradley, entrevistou cada membro do grupo separadamente sobre quando eles haviam visto Cassandra pela última vez e sua rota planejada. O veículo de Cassandra, um Honda Accord 2005, permaneceu no acampamento com seus pertences pessoais, carteira e telefone dentro da barraca. Sua pequena mochila de dia, câmera, garrafa de água e óculos de sol estavam desaparecidos com ela. As operações de busca e resgate de Joshua Tree começaram em força total às 14h30 de 21 de março. O departamento do xerife do condado de San Bernardino coordenou com guardas florestais do Serviço Nacional de Parques, implantando 2 unidades, K-9 e 48 buscadores voluntários. A grade de busca inicial cobriu uma área de 3 milhas quadradas ao redor da trilha Barker Dam. As unidades K-9 captaram o cheiro de Cassandra ao longo da trilha e o rastrearam até uma área rochosa aproximadamente 90 metros oeste do caminho principal, depois perderam completamente a trilha, perto de um aglomerado de pedras grandes. Levantamentos de helicóptero em 22 e 23 de março não revelaram nenhuma evidência visual de uma caminhante em perigo. Equipes terrestres procuraram meticulosamente cada leito de riacho, pilha de pedras e área de abrigo em potencial dentro da zona de busca expandida. Em 23 de março, os buscadores descobriram a câmera digital de Cassandra na areia perto de uma formação rochosa, cerca de 180 metros, de onde sua trilha de cheiro terminou. A câmera parecia não danificada, embora a tampa da lente estivesse faltando. As fotos no cartão de memória mostravam a progressão de Cassandra ao longo da caminhada, com a imagem final marcada às 11h58, mostrando um close de uma árvore de Joshua. A localização da câmera intensificou a busca naquela área imediata, mas nenhuma evidência adicional foi encontrada. A busca se expandiu em 24 de março para incluir áreas selvagens adjacentes e todas as trilhas mantidas dentro de um raio de 8 km. Agentes do Polícia Federal norte-americana se juntaram à investigação em 26 de março, conduzindo entrevistas com visitantes do início da trilha e examinando registros telefônicos, contas de e-mail e transações bancárias de Cassandra. Sua conta corrente não mostrou atividade após 20 de março. Nenhuma cobrança apareceu em seus cartões de crédito. Suas contas de mídia social ficaram em silêncio após uma postagem em 20 de março, expressando entusiasmo sobre a viagem. Em 31 de março, após 11 dias de busca intensiva, a operação reduziu para varreduras aéreas periódicas. O porta-voz do departamento do xerife
Capitão Linda Reis disse aos repórteres que as equipes terrestres haviam coberto mais de 120 quilômetros quadrados de terreno. Reis declarou: "Procuramos em todos os locais prováveis. Neste ponto, estamos lidando com um deserto extremamente acidentado, onde alguém poderia estar escondido. Indefinidamente, a busca ativa foi oficialmente suspensada em 7 de abril de 2009. Robert e Jennifer Price, os pais de Cassandra, apareceram em uma coletiva de imprensa em 15 de abril, suplicando por qualquer informação sobre sua filha. O depoimento de Jennifer Price, entregue através de lágrimas, incluiu as palavras: "Cassandra é nossa filha única. Ela não simplesmente desapareceria. Alguém deve ter visto alguma coisa. Por favor, nos ajudem a trazê-la para casa." A cobertura da mídia local gradualmente diminuiu através de abril e maio. Em 12 de junho de 2009, o gabinete do médico legista do condado de San Bernardino emitiu um certificado de morte presumida para Cassandra Nicole Price. A lei estadual exigia evidência substancial de que a morte havia ocorrido, e a combinação da busca exaustiva, ausência completa de contato e condições severas do deserto atendeu ao limiar legal. Tyler Bennett mais tarde descreveu receber a declaração de morte presumida como o pior momento da minha vida, pior ainda do que quando ela desapareceu pela primeira vez, porque parecia desistir dela. Um serviço memorial foi realizado em Phoenix em 28 de junho de 2009. Aproximadamente 200 pessoas compareceram, incluindo amigos da faculdade de Cassandra, colegas de trabalho e membros da comunidade de caminhadas que haviam participado da busca. Tyler Bennett deu um elogio descrevendo Cassandra como a pessoa que me ensinou o que o amor realmente significa. Uma pólice de seguro de vida foi paga em agosto de 2009. A família Price estabeleceu uma bolsa de estudos na Universidade Estadual do Arizona para estudantes de comunicação em nome de Cassandra. Seu contrato de aluguel foi rescindido. Seus pertences foram embalados e movidos para a casa de seus pais em Phoenix. Na primavera de 2010, o caso apareceu em bancos de dados regionais de casos arquivados, e a família Price manteve um site compartilhando atualizações e mantendo o nome de Cassandra visível. Em 14 de março de 2012, às 19h35, o segurança de cassino, Michael Rodrigues, encontrou algo impossível do lado de fora da Fremont Street Experience no centro de Las Vegas. Uma jovem mulher, descalça e vestida em camadas imundas de tecido rasgado, estava pedindo trocados perto de uma entrada turística. Seu cabelo pendia em emaranhados até a cintura, sua pele estava profundamente marcada pelo clima e com cicatrizes. E ela se movia com uma marcha arrastada e incerta, que sugeria anos sem calçado adequado. Quando Rodrigues se aproximou para oferecer assistência, a mulher recuou violentamente, encolhendo-se contra a parede. Ela sussurrou com voz rouca: "O profeta diz que devo recolher oferendas para a purificação final." Rodrigues mais tarde disse aos investigadores: "Trabalho com segurança na Strip há 15 anos. Rabi de tudo." Mas essa mulher parecia ter vivido no deserto por anos, não meses. Rodrigues imediatamente ligou para 911 e permaneceu com a mulher, oferecendo-lhe água e um lugar para sentar. Ela aceitou a água, mas parecia confusa sobre como abrir a garrafa, eventualmente bebendo. Depois que Rodrigues demonstrou, ela continuou murmurando frases fragmentadas. "O profeta verá através dos meus olhos. A purificação continua. Devo retornar com oferendas." Oficiais do Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas chegaram às 19h52. Juntamente com paramédicos, os paramédicos encontraram a mulher sentada no chão, embrulhada em uma jaqueta que Rodrigues havia fornecido, balançando lentamente de um lado para o outro. Os sinais vitais iniciais mostraram um pulso de 98 batimentos por minuto, pressão arterial de 88,54 avos e temperatura corporal de 962 graus Fahrenheit. Ela pesava aproximadamente 80 libras. Os paramédicos notaram desnutrição severa, desidratação e o que parecia ser lesões tanto recentes quanto curadas,
cobrindo seu corpo. Seus pés mostravam calosidade extrema e cicatrizes consistentes, com anos andando descalça, em terreno acidentado. Suas mãos exibiam padrões similares com múltiplos dedos, mostrando evidência de fraturas mal curadas. Cicatrizes de queimaduras em padrões circulares deliberados marcavam ambos os antebraços. Ela tinha tatuagens rudimentares em ambos os ombros, símbolos geométricos, que os paramédicos não conseguiam identificar. Durante o transporte de 25 minutos para o University Medical Center de Las Vegas, a mulher permaneceu em grande parte sem responder a perguntas, ocasionalmente sussurrando fragmentos que não faziam sentido coerente. O paramédico David Shum documentou a mulher dizendo: "O profeta nos mostrou o caminho verdadeiro e construímos o templo pedra por pedra e Joshua está com Deus agora. Eu não consegui salvá-lo." Às 20h35, a mulher foi admitida no departamento de emergência sob a designação inicial de Jane Doe, possível emergência psiquiátrica. A doutora Sarah Williams liderou a equipe médica conduzindo o exame preliminar. Os exames de sangue revelaram deficiência severa de vitamina D, anemia com hemoglobina 75 gramas por decilitro e múltiplas deficiências nutricionais consistentes com anos de dieta. Quada. Radiografias mostraram evidência de 4 costelas fraturadas curadas de idades variadas, uma fratura curada do rádio direito, múltiplas fraturas curadas em ambas as mãos e perda significativa de densidade óssea. O exame dentário revelou 5 dentes faltando, vários dentes quebrados e cárie avançada. Um exame completo do corpo documentou 82 cicatrizes distintas, incluindo o que parecia ser marcas de queimadura deliberadas arranjadas, em padrões em seus antebraços e parte superior das costas. As tatuagens rudimentares em seus ombros pareciam ser feitas com cinzas ou carvão pressionado em feridas, criando tecido cicatricial elevado. Os exames toxicológicos voltaram negativos para drogas e álcool, mas mostraram níveis elevados de cortisol consistentes com estresse prolongado extremo. O relatório preliminar da Dra. Williams observou: a paciente apresenta evidência física consistente com aproximadamente 3 anos de privação severa, trabalho manual e trauma sistemático. O estado psicológico sugere dissociação profunda e possível síndrome relacionada ao cativeiro. A mulher foi admitida na unidade psiquiátrica para observação e estabilização. Durante as primeiras 36 horas ela permaneceu em grande parte catatônica, ocasionalmente murmurando as mesmas frases que os paramédicos haviam documentado. Em 16 de março, às 14 horas, uma enfermeira forense chamada Lisa Martinez tentou estabelecer a identidade da mulher usando fotografias. Quando a mulher viu uma fotografia de si mesma de um banco de dados de pessoas desaparecidas, ela começou a chorar silenciosamente. Tocando a imagem com dedos trêmulos, ela sussurrou: "Essa era antes de eu entender. Antes do profeta me ensinar a verdade, a análise de impressões digitais confirmou sua identidade às 18 horas de 16 de março. As impressões corresponderam a Cassandra Nicole Price, reportada como desaparecida em 21 de março de 2009. A comparação de DNA com amostras fornecidas por Robert e Jennifer Price confirmou a identidade com 999% de certeza. Em 17 de março, o departamento do xerife do condado de San Bernardino contatou Robert e Jennifer Price. Às 9 horas de 17 de março, o detetive Marcus Sullivan, que havia liderado a investigação original, fez a ligação pessoalmente. Jennifer Price, mais tarde, descreveu a conversa como impossível de compreender. Ele continuava dizendo que Cassandra estava viva, e eu continuava pensando que era um erro cruel. Nós havíamos lamentado por ela. Nós havíamos dito adeus. A família Price chegou ao hospital às 18 horas de 17 de março, tendo pegado o primeiro voo disponível de Phoenix. A reunião, conduzida sob supervisão da equipe psiquiátrica do hospital, durou apenas 15 minutos. Cassandra reconheceu seus pais, mas parecia incapaz de aceitar completamente sua presença como real. Ela continuou tocando o rosto de sua mãe, dizendo: "Você parece muito mais velha. Eu envelheci você." O profeta disse que o tempo se move de forma diferente no mundo enganado. Robert Price disse aos investigadores:
Ela olhou para nós, como se fôssemos estranhos. Minha filha estava naquela sala, em algum lugar, mas outra pessoa estava olhando através de seus olhos. Ao longo da semana seguinte, à medida que a condição física de Cassandra se estabilizava, a avaliação psiquiátrica revelou a profundidade de seu trauma. O Dr. James Thornton, um especialista em psicologia de trauma, conduziu sessões diárias com Cassandra. Os primeiros testemunhos de Cassandra eram fragmentados, contraditórios e marcados por lacunas significativas na memória. Ela repetidamente se referia a o profeta, complexo, o trabalho sagrado que tínhamos que completar. Em 22 de março, Cassandra forneceu o primeiro relato coerente do que aconteceu após seu último avistamento na trilha. Ela declarou que, na tarde de 21 de março de 2009, enquanto tirava fotos de uma formação rochosa, cerca de 50 metros fora da trilha principal, ela percebeu que havia se afastado mais do que pretendia. Cassandra tentou voltar para a trilha principal, mas ficou desorientada entre formações rochosas semelhantes. Ela caminhou por aproximadamente 45 minutos, tornando-se cada vez mais perdida e em pânico. Ela declarou: "Eu sabia que deveria ficar parada e esperar que o grupo me encontrasse. Mas entrei em pânico. Eu continuei pensando que reconheceria algo. Eu apenas fiquei mais perdida. Por volta das 14h30, exausta e assustada, Cassandra encontrou duas pessoas, que ela descreveu como um homem e uma mulher, ambos vestindo roupas estranhas, feitas de peles, parecendo muito magros. O homem tinha aproximadamente 50 anos de idade, alto, com uma barba longa. A mulher era mais jovem, talvez 30, com cabelo emaranhado e cicatrizes no rosto. O homem disse a Cassandra que ele fazia parte de uma comunidade religiosa vivendo no deserto, e que ela poderia descansar em seu complexo, e eles ajudariam a encontrar a trilha pela manhã. Cassandra, desesperada e sozinha, aceitou sua oferta. O homem e a mulher levaram Cassandra através de terreno, cada vez mais acidentado por várias horas. Cassandra percebeu que estavam se dirigindo para longe de qualquer trilha marcada. Quando ela questionou isso, a atitude do homem mudou. Ele agarrou seu braço com força e lhe disse: "O profeta tem orado por uma nova irmã. Você foi enviada para nós." Cassandra tentou fugir, mas a mulher bloqueou seu caminho, enquanto o homem a dominou. Cassandra foi forçadamente levada para o que ela mais tarde soube ser um complexo remoto no fundo do deserto sem estradas. Quando Cassandra recuperou completamente a consciência, depois de receber algo para beber, que a deixou sonolenta, ela se encontrou em um abrigo rude feito de madeira compensada e lonas. Múltiplas outras pessoas estavam presentes. O homem que a havia capturado, a quem todos chamavam de o profeta, a mulher, referida como Irmã Rachel, e 3 outros homens, que eram conhecidos como Irmão Daniel, Irmão Thomas e Irmão Paul. Cassandra mais tarde soube que todos eles haviam estado vivendo no complexo por anos, alguns mais tempo que outros. O profeta, cujo nome real Cassandra nunca soube com certeza, explicou que eles eram uma comunidade de purificação, vivendo de acordo com lei divina, revelada através de visões. Ele falava em linguagem circular e filosófica, misturando cristianismo, extremismo ambiental, ideologia sobrevivencialista. Ele declarou que a sociedade moderna havia corrompido a humanidade, e que apenas através de separação, trabalho e sofrimento, a alma poderia alcançar a pureza. O profeta alegou que visões divinas haviam lhe mostrado que almas perdidas viriam até eles no deserto. Ele interpretou a chegada de Cassandra como confirmação de sua missão profética. Ao longo do primeiro mês, Cassandra tentou escapar 6 vezes. Cada tentativa resultou em captura, pois os captores conheciam o terreno perfeitamente, e Cassandra permanecia desorientada e fisicamente enfraquecida. Cada recaptura trouxe punição: trabalho forçado, sem comida, isolamento em um buraco cavado no chão, e queimaduras infligidas com metal aquecido como purificação de pensamentos rebeldes. O complexo consistia em várias estruturas escondidas profundamente em um vale florestado. Um abrigo principal construído parcialmente no subsolo, uma estrutura de armazenamento
uma área designada para adoração e alojamentos rudimentares para dormir. O profeta aparentemente havia ocupado a localização desde pelo menos 2004, construindo lentamente infraestrutura e vivendo completamente da terra. A vida diária envolvia trabalho manual exaustivo. Transportar água de um riacho a 3 quilômetros de distância. Recolher lenha, cuidar de uma pequena horta, construir estruturas adicionais de árvores cortadas. E o que o profeta chamava de limpeza espiritual, envolvendo cântico, jejum e meditação. A comida era severamente limitada. Plantas forrageiras, pequenas caças capturadas em armadilhas e vegetais, cultivados minimamente. O profeta mantinha controle através de uma combinação de intimidação física, manipulação psicológica e isolamento completo. Ele se apresentava como um profeta recebendo instruções divinas diretamente de Deus. Ele disse a Cassandra e aos outros que suas famílias os haviam esquecido, que o mundo exterior havia seguido em frente e que seu único propósito agora era servir o trabalho sagrado da comunidade. Ele alternava entre demonstrações de bondade e violência explosiva. Irmão Daniel, aproximadamente 35 anos de idade, havia estado com o profeta por mais tempo. Desde aproximadamente 2005, ele era completamente devotado à ideologia do profeta e servia como executor. Irmão Thomas e irmão Paul haviam chegado em 2006 e 2007, respectivamente, ambos tendo sido caminhantes que se perderam e foram recrutados pelo profeta. Irmã Rachel havia estado no complexo desde 2006 e ela mostrava sinais de dano psicológico severo. Cassandra mais tarde soube que Rachel havia desaparecido enquanto caminhava perto de Yellowstone, em setembro de 2006. Rachel se tornou a única conexão real de Cassandra com sua antiga realidade. Tarde da noite, quando elas compartilhavam a área de dormir, Rachel às vezes sussurrava sobre sua vida antes. Ela tinha sido enfermeira em Idaho Falls, casada com 2 filhos pequenos. A viagem de caminhada onde ela desapareceu deveria ser uma escapada de fim de semana para clarear sua mente depois de um ano difícil. Rachel disse a Cassandra que durante seu primeiro ano de cativeiro, ela havia lutado constantemente e tentado escapar repetidamente. Ela mostrou a Cassandra cicatrizes nas costas de ter sido chicoteada com uma tira de couro. Ela disse que o profeta havia quebrado deliberadamente sua mão esquerda para impedir sua fuga. E ela havia curado incorretamente, deixando 3 dedos permanentemente tortos. Rachel sussurrou para Cassandra: "Você sobrevive se rendendo. Se você continuar lutando, ele vai te quebrar completamente ou te matar. Finja acreditar. Trabalhe sem reclamar. Espere por uma oportunidade que pode nunca vir." Cassandra seguiu o conselho de Rachel. Ela parou de tentar escapar. Ela participou dos rituais religiosos sem resistência. Ela trabalhou até a exaustão, sem reclamar. Ela aceitou a marcação de tatuagem, símbolos circulares que o profeta chamava de selos de pureza. Sem protesto, ela se viu mudar. Seu corpo se adaptou a rações de fome. Seus pés se endureceram como couro. Suas mãos ficaram calejadas. Sua mente aprendeu a se dissociar durante os piores momentos. O tempo tornou-se impossível de rastrear. Dias se misturavam em semanas, semanas em meses, meses em estações. O profeta não permitia nenhuma maneira de rastrear datas ou manter calendários. Cassandra estimou a passagem do tempo por estações: verão, outono, primeiro inverno, primavera, verão novamente, outono, segundo inverno, primavera, verão, outono. Ela acreditava que aproximadamente 3 anos haviam passado, mas não tinha certeza. O projeto do profeta era a construção do que ele chamava de templo de purificação, essencialmente uma grande estrutura de troncos que ele acreditava serviria como centro espiritual para seu movimento, quando mais escolhidos chegassem. Cassandra e os outros passaram mais de 2 anos transportando troncos, descascando cascas, cavando trincheiras de fundação e montando a estrutura sob a supervisão obsessiva do profeta. O trabalho era desgastante e parecia interminável. O inverno de 2009
foi particularmente brutal. O complexo tinha aquecimento mínimo, apenas poços de fogo e abrigos rudimentares. Cassandra desenvolveu queimadura por congelamento severo em 2 dedos dos pés, que eventualmente ficaram pretos e parcialmente caíram. A mão de Rachel mal curada causava-lhe dor constante no frio. A comida tornou-se ainda mais escassa, à medida que a neve impedia a forrageação e tornava a captura difícil. O comportamento do profeta tornou-se cada vez mais errático. Ele conduzia sessões de adoração mais longas, falava sobre visões apocalípticas com intensidade crescente e implementava punições mais severas por falhas percebidas na devoção ou qualidade do trabalho. Em março de 2010, irmão Daniel ficou gravemente doente. Ele desenvolveu o que Cassandra acreditava ser apendicite, dor abdominal severa, febre, vômito. O profeta recusou-se a permitir que alguém buscasse ajuda médica. Ele declarou que a doença era um teste de fé e que Daniel deveria superá-la através de oração e trabalho contínuo. Daniel piorou diariamente. Cassandra e Rachel imploraram ao profeta que buscasse ajuda. Elas foram punidas com 3 dias de isolamento no buraco. Em 23 de março de 2010, pela estimativa posterior de Cassandra, irmão Daniel morreu em agonia. Cassandra acordou para encontrá-lo frio e rígido seu rosto contorcido em dor. O testemunho de Cassandra sobre este momento, entregue em voz monótona ao detetive Sullivan, declarou: Rachel e eu nos abraçamos e choramos. O profeta disse que a purificação de Daniel estava completa e seu espírito havia transcendido. Nós o enterramos como um animal e o profeta nos fez agradecer a Deus pela conclusão de Daniel. O profeta e os irmãos Thomas e Paul forçaram Cassandra e Rachel a ajudar a cavar uma sepultura na floresta aproximadamente 1,5 km do complexo. Eles enterraram o irmão Daniel sem cerimônia, marcando a localização com uma pilha de rochas. O profeta proibiu qualquer um de falar o nome de Daniel novamente. Cassandra declarou: depois que Daniel morreu, parei de ser Cassandra por dentro. Tornei-me Irmã Esperança, o nome que o profeta me deu. E o Trabalaba orava. Existia, mas Cassandra havia partido. Meses passaram em uma névoa de trabalho, doutrinação religiosa e ausência psicológica. Cassandra não conseguiu mais tarde relatar muito de 2010, com qualquer detalhe. Ela descreveu a experiência como ser uma marionete, movendo-se e trabalhando, mas não pensando ou sentindo. Em fevereiro de 2011, o comportamento do profeta mudou dramaticamente. Ele começou a falar sobre uma revelação final iminente e preparando-se para a grande transição. Ele ficou agitado, dormindo pouco, conduzindo sessões de adoração que duravam horas. Os irmãos Thomas e Paul pareciam perturbados pelo estado do profeta, mas permaneceram obedientes por medo. Em 15 de agosto de 2011, o profeta sofreu o que parecia ser um derrame severo. Cassandra e os outros o encontraram caído, perto da área de adoração ao amanhecer, incapaz de falar claramente, o lado direito de seu corpo paralisado. Irmão Thomas entrou em pânico, incerto sobre o que fazer. Pela primeira vez, Cassandra viu medo genuíno nos olhos de Thomas. O profeta morreu 3 dias depois, nunca recuperando a fala coerente. Após a morte do profeta, o complexo desceu ao caos. Os irmãos Thomas e Paul, cujas identidades inteiras haviam sido construídas em torno de servir ao profeta, desmoronaram psicologicamente. Thomas sentou-se ao lado do corpo do profeta por 2 dias, sem comer ou falar. Paul começou a delirar sobre demônios e julgamento. Em 20 de agosto, Thomas disse ao grupo que estava saindo para encontrar a civilização e trazer ajuda de volta. Ele pegou suprimentos mínimos e partiu. Cassandra nunca o viu novamente. Paul permaneceu no complexo, mas tornou-se cada vez mais instável, falando consigo mesmo, recusando-se a comer, alegando ver visões. Em 28 de agosto, Paul se afastou do complexo e não retornou. Cassandra e Rachel estavam sozinhas. Pela primeira vez em 3 anos, Cassandra sentiu a possibilidade de liberdade
mas ela também estava apavorada. O complexo havia sido seu mundo inteiro, por tanto tempo, que ela mal conseguia se lembrar de como existir fora dele. Rachel estava em condição psicológica ainda pior, incapaz de tomar decisões, com medo de partir. Cassandra e Rachel permaneceram no complexo por quase 2 semanas, mantendo as rotinas, porque não sabiam o que mais fazer. Em 6 de setembro de 2011, Cassandra decidiu que elas precisavam tentar encontrar ajuda. Ela reuniu os suprimentos que existiam: 2 cobertores, alguma comida seca, uma panela de metal, ferramentas básicas. Ela tentou convencer Rachel a ir com ela, mas Rachel recusou, dizendo que estava quebrada demais para retornar ao mundo enganado. Cassandra passou um dia inteiro tentando persuadir Rachel, mas Rachel estava inflexível. Rachel disse: "Não posso voltar. Meus filhos não me conhecerão. Meu marido pensa que estou morta. Eu pertenço aqui agora." Em 7 de setembro, Cassandra deixou o complexo sozinha, seguindo o que ela acreditava ser uma direção descendente. Ela se perdeu quase imediatamente. Por dias, Cassandra vagou pelo deserto, em estado de dissociação profunda. Ela sobreviveu com comida forrageira, água de riacho e, ocasionalmente, pequenos animais que conseguia capturar. Ela dormia em troncos ocos, sob saliências, onde quer que fornecesse abrigo mínimo. Ela evitava contato humano inicialmente, 2 vezes vendo caminhantes à distância e se escondendo até que passassem. Cassandra não conseguiu explicar claramente essa evitação aos investigadores. Ela declarou: "Eu estava com medo de que eles não fossem reais. Eu estava com medo de que o profeta de alguma forma saberia e me puniria." Nada mais fazia sentido. Cassandra vagou por mais de 1 semana antes de finalmente emergir da floresta para a rodovia 212 perto de Cook City. Ela havia caminhado em um círculo aproximado, cobrindo o que os buscadores mais tarde estimaram ser aproximadamente 64 quilômetros, através de terreno extremamente acidentado. Quando ela viu o posto de gasolina, Cassandra ficou na borda do estacionamento por quase 1 hora, observando, tentando determinar se era real. Finalmente, fome e exaustão superaram seu medo, e ela se aproximou. No entanto, Cassandra não foi para Cook City, Montana. Em vez disso, em um estado de profunda confusão e dissociação, ela começou a caminhar ao longo da rodovia, não em direção às cidades próximas, mas em direção ao sul, através de Nevada. Ao longo dos meses seguintes, Cassandra vagou através do deserto do sudoeste, sobrevivendo através de mendicância ocasional, forrageando e dormindo ao ar livre. Seu estado psicológico permanecia severamente fragmentado. Ela não conseguia formar intenções coerentes ou fazer planos racionais. Ela existia em uma névoa de trauma, movendo-se instintivamente em direção a áreas populadas quando a fome a compelia, depois recuando para o deserto quando o contato humano a sobrecarregava. Em outubro de 2011, Cassandra foi vista mendigando fora de uma loja de conveniência em Tanupa, Nevada, aproximadamente 640 quilômetros ao sul de onde ela havia deixado o complexo. Funcionários da loja ofereceram a Millie comida e água, mas ela recusou assistência. Além disso, em dezembro de 2011, ela foi vista perto de Beatty, Nevada. Em janeiro de 2012, perto de Pahrump. Cada avistamento seguiu o mesmo padrão. Uma mulher magra, descalça, vestida em trapos, aparecendo por alguns dias antes de desaparecer novamente no deserto. Autoridades locais ocasionalmente tentaram ajudá-la, mas ela fugia antes que pudessem fazer contato significativo. Em fevereiro de 2012, Cassandra chegou às periferias de Las Vegas. Ela existiu nas margens da cidade por semanas, dormindo em áreas desertas, mendigando em áreas turísticas menos movimentadas, evitando interação sustentada com qualquer pessoa. Sua presença ocasionalmente atraía a atenção da polícia ou serviços sociais, mas ela sempre desaparecia antes que pudesse ser detida ou assistida. Em 14 de março de 2012, Cassandra finalmente encontrou Michael Rodrigues na Fremont Street Experience. Sua condição havia se deteriorado ao ponto onde ela não conseguia mais evitar contato. Fome, exaustão e o declínio de suas capacidades mentais deixaram-na
incapaz de continuar evitando detecção. Quando Rodrigues se aproximou, algo em sua abordagem gentil penetrou suficientemente sua dissociação para que ela não fugisse. Ela sussurrou seu pedido de usar um telefone. Uma frase memorizada de sua vida anterior, que havia emergido através da névoa de trauma. O departamento do xerife do condado de San Bernardino reabriu a investigação imediatamente após a recuperação de Cassandra. O detetive Marco Sullivan liderou uma equipe de 8 investigadores, apoiados por especialistas do Polícia Federal Norte-Americana em sequestros e crimes de culto. Os testemunhos fragmentados de Cassandra forneceram informação crucial, mas também apresentaram desafios significativos. Seu senso de tempo estava severamente distorcido. Suas memórias de locais eram imprecisas, e seu estado psicológico tornava entrevistas sustentadas difíceis. Psiquiatras alertaram que pressionar muito forte por detalhes poderia desencadear episódios dissociativos severos. Em 28 de março de 2012, Cassandra trabalhou com investigadores usando mapas topográficos e descrições de características do terreno. Ela identificou múltiplas localizações possíveis para o complexo, com base em suas memórias da marcha forçada, de seu ponto de captura, a distância do riacho e a paisagem geral. Em 3 de abril, uma equipe combinada do Departamento do Xerife, Polícia Federal Norte-Americana e Serviço Florestal começou a procurar em uma área de 64 km² de deserto remoto, na região do Mojave. Eles usaram helicópteros para reconhecimento aéreo e equipes terrestres para investigação detalhada. Em 12 de abril de 2012, às 14h30, os buscadores localizaram um local correspondendo à descrição de Cassandra. O complexo existia exatamente como ela havia descrito. Múltiplas estruturas construídas em um vale florestado, escondidas sob cobertura densa de árvores, aproximadamente 43 quilômetros da trilha mantida mais próxima. A investigadora principal, agente especial do Polícia Federal Norte-Americana Caroline Mix, documentou a cena extensivamente. O local mostrou evidência clara de habitação humana de longo prazo, abrangendo aproximadamente 8 anos. O abrigo principal foi construído parcialmente no subsolo, reforçado com troncos e coberto com lonas e grama para isolamento e camuflagem. Uma área de oficina continha ferramentas primitivas, lâminas de pedra, implementos de trabalho em madeira, peças de metal recuperadas de fontes desconhecidas. Uma área de adoração apresentava um altar rude construído de pedras planas, com símbolos esculpidos em árvores circundantes. Os símbolos correspondiam às tatuagens nos ombros de Cassandra. Poços de fogo mostravam anos de uso contínuo. Investigadores encontraram estoques mínimos de comida, algumas roupas feitas de peles de animais e, crucialmente, vários cadernos. Os cadernos, embrulhados em plástico para protegê-los da umidade, continham escritos extensos. A análise forense mais tarde os atribuiu ao profeta. Os escritos consistiam em divagações religiosas, visões apocalípticas, planos detalhados para a expansão do complexo e registros perturbadores documentando escolhidos que haviam chegado. Os registros incluíam nomes: Rachel Morrison, mencionada explicitamente com sua data de chegada de setembro de 2006. Cassandra Price, referenciada como Irmã Esperança, com sua data de chegada de julho de 2008. Daniel Pritchard, referenciado como Irmão Daniel com data de chegada de junho de 2005 e data de morte de março de 2010. 2 outros nomes apareceram: Thomas Brennan e Paul Vincent. Investigadores imediatamente cruzaram essas referências com bancos de dados de pessoas desaparecidas. Thomas Brennan, idade 41, havia sido reportado como desaparecido após falhar em retornar de uma viagem de caminhada solo, perto de Cook City, em 18 de agosto de 2006. Paul Vincent, idade 38, havia desaparecido enquanto caminhava perto da entrada nordeste de Yellowstone, em 22 de maio de 2007. Nenhum havia sido encontrado. Os registros sugeriam que ambos haviam estado no complexo, e entradas indicavam que ambos estavam presentes
quando Cassandra chegou. No entanto, a investigação também revelou evidência de vítimas adicionais. Os cadernos do profeta faziam referência a outros indivíduos, usando apenas nomes espirituais: Irmã Grace, Irmã Ruth, Irmão Michael e Irmão Thomas II. Thomas distinto de Thomas Brenna, N. Investigadores cruzaram esses nomes espirituais com casos de pessoas desaparecidas e identificaram possíveis correspondências. Gracie Patterson, uma enfermeira de 32 anos de Idaho Falls, que desapareceu perto de Yellowstone em setembro de 2006. Ruth Morrison, uma professora de 29 anos de Salt Lake City, que desapareceu durante uma viagem de caminhada solo em junho de 2007. Michael Stevens, um fotógrafo de 36 anos de Boise, que desapareceu perto de Joshua Tree em abril de 2008. Thomas Caldwell, um veterinário de 44 anos de Phoenix, que desapareceu durante uma viagem de caminhada em maio de 2004. Cada um desses indivíduos havia sido objeto de extensas buscas, que não produziram resultados. Cada um havia sido, eventualmente, declarado presumidamente morto. Em 15 de abril, usando informação dos cadernos e testemunho de Cassandra, investigadores localizaram múltiplos locais de sepultamento em áreas ao redor do complexo. A escavação forense revelou os restos esqueléticos de um homem adulto, em uma sepultura rasa, marcada com uma pilha de rochas, aproximadamente 1,5 km a oeste do complexo principal. Fragmentos de roupa e registros dentários subsequentemente confirmaram os restos como sendo de Daniel Pritchard. A causa da morte foi determinada como peritonite de um apêndice rompido, com fatores contribuintes de desnutrição severa e falta de cuidados médicos. Em 18 de abril, uma segunda sepultura foi descoberta aproximadamente 2 km ao sul do complexo. Os restos esqueléticos foram identificados através de registros dentários e análise de DNA como sendo de Joshua Brennan, um contador de 30 anos de Seattle, que havia desaparecido durante uma viagem de caminhada solo perto de Joshua Tree em março de 2004. Os cadernos do profeta confirmaram que Brennan havia sido a primeira vítima, capturada em 2004 e mantida no complexo até sua morte em 2006. A causa da morte não pôde ser determinada definitivamente devido ao estado avançado de decomposição, mas evidências sugeriam exposição ou desnutrição. Em 22 de abril, uma terceira sepultura rendeu os restos de Michael Stevens, confirmados através de análise de DNA. Stevens havia desaparecido em abril de 2008, e os registros do profeta sugeriam que ele havia morrido em novembro de 2008 após uma queda durante trabalho forçado que resultou em lesões internas não tratadas. Em 25 de abril, uma quarta sepultura continha os restos esqueléticos de um homem identificado como Thomas Caldwell, através de registros dentários. Caldwell havia sido capturado em 2004, pouco depois de Joshua Brennan, e havia morrido em 2005, aparentemente, de pneumonia não tratada de acordo com anotações nos cadernos do profeta. Em 28 de abril, investigadores descobriram uma quinta sepultura contendo restos esqueléticos de uma mulher adulta. A análise de DNA confirmou a identidade como Ruth Morrison. Morrison havia sido capturada em junho de 2007, e os registros do profeta indicavam que ela havia morrido em janeiro de 2009, de causas não especificadas. Embora entradas sugerissem doença prolongada, apesar de extensas buscas, continuando através de maio de 2012, nenhum resto foi encontrado de Grace Patterson. Rachel Morrison, a Grace identificada por Cassandra, cujo verdadeiro nome era Rachel. Owen Williams, uma sexta vítima, mencionada nos cadernos do profeta, que havia sido capturada em 2010. O Polícia Federal norte-americana emitiu alertas nacionais para Rachel Morrison e Ann Williams, descritas por Cassandra com detalhes físicos, e por último, conhecidas por estarem no complexo em agosto de 2011. Investigadores tentaram identificar o profeta através de análise de seus escritos, posses encontradas no complexo e descrição física de Cassandra. Uma descoberta veio em 5 de maio, quando analistas de documentos forenses corresponderam à caligrafia nos cadernos a amostras de um homem chamado Robert Ernest Keller,
Keller, nascido em 1956, tinha um histórico documentado de envolvimento em grupos sobrevivencialistas marginais. Registros do condado mostraram que ele havia possuído uma pequena propriedade perto de Pahrump, Nevada. Em 2003, ele havia desaparecido dessa propriedade em 2004, e vizinhos assumiram que ele havia se mudado. Investigação do passado de Keller revelou prisões anteriores, por agressão em 1998 e restrição ilegal em 2001. Ele havia cumprido 18 meses na prisão e sido libertado em 2003. Antigos conhecidos o descreveram como inteligente, manipulador e cada vez mais fixado em crenças religiosas apocalípticas. Um irmão no Oregon, entrevistado em 10 de maio, confirmou a partir de fotografias que os restos do profeta correspondiam a seu irmão, Robert. Ele declarou que não tinha contato com ele desde 2003 e não ficou surpreso pelas descobertas da investigação, dizendo: Robert sempre acreditou que era escolhido por Deus para algo especial. Ele não conseguia aceitar a vida normal. Eu sabia que ele acabaria fazendo algo terrível. A busca por Rachel Morrison e Ann Williams intensificou-se através de maio e junho de 2012. Investigadores circularam fotografias e esboços compostos baseados nas descrições de Cassandra. Dicas vieram de múltiplos estados, mas nenhuma levou à confirmação. Em 15 de junho de 2012, caçadores no deserto de Mojave, aproximadamente 29 quilômetros do complexo, descobriram restos humanos perto de um desfiladeiro íngreme. O corpo era feminino, idade estimada 25 a 35, mostrando sinais de exposição e uma lesão grave na cabeça consistente, com uma queda. Roupa correspondia à descrição de Cassandra do que Ann Williams usava. Análise de DNA confirmou que os restos eram de Ann Williams, uma estudante universitária de 24 anos de San Diego que havia desaparecido durante uma viagem de caminhada solo em junho de 2010. Investigadores teorizaram que Williams havia tentado escapar do complexo ou havia partido após a morte do profeta, mas ficou desorientada, caiu de um penhasco ou declive íngreme e morreu de lesões e exposição. O médico legista estimou que a morte ocorreu no final de 2011 ou início de 2012, consistente com o cronograma de Cassandra deixando o complexo. A busca por Rachel Morrison continuou através do verão de 2012. Equipes de busca retornaram ao complexo múltiplas vezes, explorando a área circundante, em círculos em expansão. Em 3 de agosto de 2012, uma equipe de busca descobriu uma pequena caverna aproximadamente 5 quilômetros do complexo. Dentro, eles encontraram evidência de habitação recente. Uma cama improvisada, comida armazenada e itens pessoais pertencentes a Rachel Morrison. Rachel não estava presente. Um diário encontrado na caverna, escrito em caligrafia cada vez mais errática, documentou o estado psicológico de Rachel após a partida de Cassandra. As entradas mostravam que Rachel havia permanecido no complexo por aproximadamente 2 semanas após Cassandra partir. Depois havia se mudado para a caverna. A entrada final, datada de 25 de novembro de 2011, dizia: Não posso voltar para quem eu era. O mundo enganado não tem lugar para mim. Vou caminhar para as montanhas e deixar Deus decidir. Buscas intensivas na área circundante não encontraram nenhum rastro de Rachel Morrison. Seu status permanece listado como desaparecida e presumivelmente falecida em 2012. Com as mortes de Robert Keller, Thomas Brennan Paul Vincent e Ann Williams e o desaparecimento de Rachel Morrison, nenhum processo criminal poderia prosseguir contra o perpetrador principal. O caso foi oficialmente encerrado de uma perspectiva de processo em 15 de setembro de 2012. O gabinete do promotor distrital do condado de San Bernardino divulgou um relatório abrangente, concluindo que Keller havia operado um complexo de cativeiro em deserto remoto por aproximadamente 8 anos, mantendo pelo menos 10 vítimas, resultando em 6 mortes confirmadas e 2 presumidas. O relatório declarou: Esta investigação revela um padrão sistemático de sequestro, pris, o ilegal agressão e homicídio negligente. A morte do perpetrador impede processo criminal, mas a evidência esmagadoramente apoia essas conclusões.
Serviços memoriais foram realizados para Daniel Pritchard, Joshua Brennan, Michael Stevens, Thomas Caldwell, Ruth Morrison e Anne Williams. Suas famílias que haviam passado anos sem respostas, finalmente receberam restos para sepultamento adequado. Um serviço memorial também foi realizado para Rachel Morrison, embora seu corpo nunca tenha sido recuperado. O marido de Rachel, James Morrison, declarou em uma coletiva de imprensa: "Por 6 anos, não sabíamos. Nossos filhos cresceram pensando que a mãe os havia abandonado. Agora sabemos que ela era uma vítima." A sobrevivência de Cassandra nos trouxe a verdade, mesmo que a verdade seja de partir o coração. Cassandra Price permaneceu hospitalizada sob cuidados psiquiátricos até julho de 2012. Seu tratamento envolveu terapia intensiva de trauma, terapia cognitivo-comportamental e medicação para TIPT severo e transtornos dissociativos. O Dr. James Thornton, seu psiquiatra principal, diagnosticou o transtorno de estresse PS traumático complexo, transtorno depressivo maior e sintomas dissociativos persistentes. O tratamento focou em técnicas de ancoragem, processamento de memórias traumáticas gradualmente e reconstrução de confiança básica na realidade e relacionamentos humanos. Cassandra lutou com pesadelos, flashbacks, ansiedade severa em espaços fechados, dificuldade em distinguir passado de presente durante estresse e culpa profunda em relação à morte de Daniel Pritchard e ao desaparecimento de Rachel Morrison. Ela repetidamente expressou aos terapeutas que deveria ter feito mais para salvar Daniel, embora racionalmente reconhecesse que nenhuma ação que pudesse ter tomado teria mudado o resultado. Ela lutou ainda mais com culpa sobre deixar Rachel para trás. Cassandra recebeu alta para tratamento ambulatorial em julho de 2012, vivendo inicialmente com seus pais em Phoenix. Ela participou de terapia 4 vezes por semana. Ela gradualmente trabalhou em tarefas básicas de reintegração: ir a uma mercearia, comer em um restaurante, assistir a um filme. Cada passo foi extraordinariamente desafiador. Em outubro de 2012, Cassandra permanecia em tratamento intensivo e não havia retornado à vida independente. Seu psiquiatra estimou que recuperação significativa exigiria muitos anos e que ela provavelmente experimentaria sintomas de trauma indefinidamente. Tyler Bennett, ex-noivo de Cassandra, visitou-a múltiplas vezes durante sua hospitalização. O relacionamento deles não pôde ser retomado. Tyler havia seguido em frente durante os anos em que ela estava desaparecida, e Cassandra era psicologicamente incapaz de manter relacionamentos românticos. Tyler mais tarde declarou a repórteres: "A Cassie que eu conhecia não existe mais." Cassandra sobreviveu a algo inimaginável, mas isso a mudou completamente. "Eu desejo a ela cura, mas não podemos voltar ao que éramos." Jennifer Price disse a repórteres em novembro de 2012: "Temos nossa filha de volta e somos gratos todos os dias. Mas Cassie está lutando uma batalha a cada momento. As feridas físicas vão curar, mas as feridas psicológicas podem nunca curar completamente. Estamos aprendendo a conhecer essa nova versão de nossa filha e apoiá-la da melhor forma que pudermos." O Serviço Nacional de Parques e o Bureau de Gestão de Terras implementaram várias mudanças após a investigação. Sistemas de monitoramento aprimorados foram instalados para áreas remotas do deserto, incluindo patrulhas de guardas florestais mais frequentes e vigilância aérea. Novos protocolos encorajaram fortemente os caminhantes a carregar faróis localizadores pessoais e dispositivos de comunicação por satélite. Materiais educacionais sobre segurança no deserto foram revisados para enfatizar a importância de permanecer em trilhas marcadas, não vagar sozinho, e os riscos representados, tanto por perigos naturais, quanto por indivíduos potencialmente perigosos. Uma campanha de conscientização pública destacou o caso de Cassandra como um exemplo de como situações podem se deteriorar rapidamente quando pessoas se separam de seus grupos em ambientes selvagens. Funcionários do Bureau de Gestão de Terras reconheceram que a investigação
revelou os desafios de monitorar vastas áreas remotas. O porta-voz Daniel Morrison declarou: Robert Keller operou um complexo criminoso em terras públicas por 8 anos, sem detecção. Essa realidade, ela é profundamente perturbadora. Estamos implementando monitoramento aprimorado, mas devemos ser realistas, de que vigilância completa de milhões de acres de deserto não é viável. Investigadores, examinando casos de pessoas desaparecidas através da Califórnia, Nevada e Arizona, identificaram 23 desaparecimentos não resolvidos em áreas desérticas selvagens entre 2003 e 2012, que mostravam padrões potencialmente consistentes com as atividades de Keller. Nenhum pode ser definitivamente conectado, mas as semelhanças levantaram questões perturbadoras sobre se vítimas adicionais existiram antes de Joshua Brennan em 2004 ou em outras localizações. O caso revelou verdades desconfortáveis sobre vulnerabilidade em áreas selvagens, mesmo em áreas de recreação populares. O complexo de Keller existia a menos de 80 quilômetros de parques nacionais fortemente visitados. Ainda assim, permaneceu completamente não detectado por 8 anos. Suas vítimas não eram imprudentes ou despreparadas. Eram pessoas comuns engajadas em recreação ao ar livre normal, que cometeram pequenos erros de navegação ou experimentaram momentos de desorientação. Seus desaparecimentos poderiam ter acontecido com qualquer um. A sobrevivência de Cassandra Price foi atribuída a múltiplos fatores. Resiliência física, sua decisão de seguir o conselho de Grace Patterson sobre conformidade à desintegração caótica do complexo. Após a morte de Keller, e sua determinação de caminhar para a civilização, apesar de desafios psicológicos e físicos severos. O detetive Sullivan observou: Cassandra sobreviveu porque se adaptou ao cativeiro, o que veio com um tremendo custo psicológico. Ela fez o que tinha que fazer para permanecer viva. Agora ela tem que viver com as consequências dessas escolhas de sobrevivência, incluindo a culpa de deixar outros para trás. Embora ficar teria significado sua morte. Em fim de 2012, várias questões permaneciam sem resposta. O que aconteceu com Grace Patterson e Ann Williams? Depois que Cassandra deixou o complexo, Keller capturou vítimas adicionais antes de Joshua Brennan em 2004. Houve outros complexos ou localizações que Keller usou antes de estabelecer o local do Canyon. Como Keller inicialmente estabeleceu o complexo e adquiriu suprimentos ao longo dos anos, a investigação permaneceu tecnicamente aberta para essas questões. Embora a busca ativa tenha cessado em novembro de 2012, o caso de Cassandra Price tornou-se um ponto focal para discussões sobre segurança em áreas selvagens, apoio à saúde mental para sobreviventes de trauma, psicologia de cultos e a investigação de crimes em áreas remotas. Sua história foi coberta extensivamente na mídia regional e nacional através de 2012 e 2013. Documentaristas e jornalistas de crimes verdadeiros solicitaram entrevistas que Cassandra recusou através de seu advogado. Seus pais divulgaram uma declaração pedindo privacidade e afirmando: Cassandra não está pronta para compartilhar sua história publicamente. E pode nunca estar pronta. Pedimos que as pessoas respeitem sua necessidade de cura e distância da atenção da mídia. Ela está trabalhando todos os dias para reconstruir sua vida. E isso requer privacidade e apoio. As famílias de Joshua Brennan, Grace Patterson, Ruth Morrison, Michael Stevens, Thomas Caldwell e Ann Williams receberam acordos de fundos de compensação para vítimas. Processos civis contra o Serviço Nacional de Parques e o Bureau de Gestão de Terras foram discutidos, mas nunca arquivados, já que advogados determinaram que proteções de imunidade governamental tornariam um litígio bem-sucedido extremamente difícil. Uma placa memorial foi colocada no Hidden Valley Campground, no Parque Nacional de Joshua Tree, onde a viagem de acampamento de Cassandra começou. A placa diz: em memória daqueles perdidos em tragédias selvagens, que permaneçamos vigilantes, cautelosos e protetores uns dos outros. Em fim de 2012, Cassandra Price estava aprendendo a navegar um mundo que havia continuado sem ela por 3 anos. A tecnologia havia avançado com smartphones,
agora onipresentes, e mídia social pervasiva. Amigos haviam se formado, começado carreiras, casado, seguido em frente com suas vidas. Suas aspirações anteriores de carreira em marketing pareciam impossivelmente distantes. Ela lutava com os aspectos mais simples da vida moderna. Portas automáticas, espaços lotados, ruídos altos, até televisão a sobrecarregava. Ela preferia quietude, solidão e simplicidade. Mas estava trabalhando para aceitar conexão humana novamente, sob orientação terapêutica. Em outubro de 2012, Cassandra participou de uma única entrevista gravada com o detetive Sullivan para o arquivo do caso. Ela declarou: "As pessoas perguntam se estou grata por estar viva. Estou. Mas a pessoa que era Cassandra Price morreu naquele deserto. Eu sobrevivi, mas perdi 3 anos de vida que nunca vou recuperar. Assisti Joshua morrer. Deixei Grace e Ann para trás. Voltar não apaga isso. Apenas significa que estou em um modo de sobrevivência diferente agora, onde tenho que descobrir como ser humana novamente, como ser Cassandra novamente, se isso é até possível. O deserto selvagem do sudoeste continua atraindo milhões de visitantes anualmente. A maioria experimenta sua beleza, desafio e solidão com segurança, retornando para casa com memórias de paisagens deslumbrantes e realização pessoal. Mas o deserto guarda perigos além de riscos naturais, além de calor e desidratação. E se perder, ele guarda a possibilidade de encontrar alguém cuja conexão com a realidade se fraturou. Alguém que vê isolamento como oportunidade. Alguém que interpreta caminhantes perdidos como presentes divinos em vez de pessoas precisando de ajuda. 4 pessoas estão confirmadamente mortas que deveriam estar vivas: Joshua Branning, Michael Stevens, Thomas Caldwell e Ruth Morrison. 2 pessoas estão desaparecidas e presumivelmente mortas: Grace Patterson, Ann Williams. Uma pessoa sobreviveu que vai carregar aqueles 3 anos para sempre: Cassandra Nicole Price. E em algum lugar, na vasta selva desértica, questões permanecem sobre si. Outras vítimas existiram antes de Joshua Branning em 2004. Se outras famílias ainda se perguntam o que aconteceu com alguém que simplesmente nunca voltou para casa de uma caminhada, se outros complexos existiram que nunca foram descobertos. O deserto ainda chama aventureiros, buscando beleza, desafio e a experiência da solidão selvagem. Mas a história de Cassandra Price serve como um lembrete de que o perigo existe, não apenas na forma de escorpiões, cascavéis e temperaturas extremas, mas no elemento humano, a possibilidade de que um caminho errado, um momento de desorientação, um encontro com um estranho, aparentemente prestativo, pode levar a anos de cativeiro e sofrimento. A selva é tanto bela quanto terrível, oferecendo transcendência e tragédia, às vezes separadas por nada mais que uma única decisão, tomada em um momento de medo e confusão. Cassandra Price conseguiu voltar à civilização, mas o preço da sobrevivência foi a perda de quem ela havia sido, o trauma do que testemunhou e o fardo de saber que outros permanecem desaparecidos porque ela não conseguiu salvá-los. O deserto guardou seus segredos por 3 anos antes de libertá-la. E ainda guarda segredos sobre Grace Patterson e Ann Williams sobre si. Outros sofreram nas mãos de Keller, antes de 2004, sobre o verdadeiro escopo do que aconteceu naquele canyon escondido. Algumas questões nunca serão completamente respondidas. Algumas perdas nunca podem ser recuperadas. E alguns sobreviventes carregarão feridas que nunca curam completamente, mesmo quando escapam e retornam ao mundo que uma vez conheceram.